Oi, gente. Oi, gente. Eu tô me sentindo, na verdade, desculpa interromper. Como vocês estão? Tudo bem? Eu tô me sentindo um pouco pressionado, porque o último vídeo foi muito bem, as pessoas responderam muito bem Vocês arrasaram muito. E Vocês aí... deram pra gente todas as respostas, um panorama enorme. É tipo 300 milhões de respostas. E aí eu fiquei, tô assim, me sentindo aquela pressão de ter que corresponder às expectativas. É. Essa volta, né? Corresponder à expectativa da volta. É melhor nem tentar. É melhor nem tentar. Ah, isso aqui não é uma live, tá? Ah, muita gente Isso é falou. importante. Quando põe estreia, não quer dizer que vai ser uma live, quer dizer que é a estreia para que vocês estejam juntos com a gente no mesmo momento do tempo no qual a gente assiste, mas não no qual a gente faz. Exatamente. Muito bom. Que bom que você explicou isso, amor. Acho que... É confuso. É, que muita gente achava que era live o que a gente tinha feito aquele dia. Quando a gente bota estreia, é isso. É só. A gente já gravou. Sim, já gravou. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Então, sextou. Fale por você. Vai por você. Então a Flor queria propor um vídeo que eu tô entendendo. Não, é porque muita gente falou, a gente falou aqui sobre algumas possibilidades de vídeo, muita gente falou que queria que a gente fizesse o vídeo A Vida Desgaste. Uhum. E eu fiquei pensando sobre esse tema da vida desgaste, né? E eu fiquei pensando um monte de coisa. E eu vou dar um spoiler aqui, que o Emanuel Aragão vai lançar um livro no ano que vem. Um livro brilhante, não é porque eu sou casada com ele, não. É um livro realmente brilhante. Ela tá tentando ler o livro há 2 meses. 3 semanas, amor. E ela fala, se não O livro é grande. se não fosse você, tinha largado já, hein? É isso que ela fala. Mas pra vocês ela tá dizendo que é brilhante. Não, é porque o livro é brilhante. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Falando sério, eu tô aprendendo um monte de coisa com o livro. E o livro tem... Bom, mas eu vou começar... Tem um monte de coisa que vai ser muito legal. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem e tal. A gente vai lançar o livro quando for a hora de lançar o livro. Mas a gente tava pensando no negócio da vida, a vida desgaste. E eu queria muito falar sobre a vida desgaste. Porque... Quando a gente fala vida desgaste, não tem a ver com a vida ser cansativa, eu acho. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o trabalho que tem que ser feito pra gente conseguir viver. E esse trabalho começa, assim, sendo muito rápido aqui. Começa Freud. quando... Mentira. Não, que eu lembrei da frase do Freud. Qual é a frase do Freud? É que ontem a Flor estava lendo esse pedaço do livro que eu faço uma distinção entre 2 conceitos de trabalho. Um conceito de trabalho no sentido capitalista, tipo produção de lucro e tal, não sei o quê. E tentativa de ser amado através de alguma coisa que você acha que vai ter alguma coisa a ver com o Mas trabalho. eu quero que você fale sobre isso, mas espera aí. Mas fala do Freud. Fala do o Freud fala... Como o Freud está lá numa tradição ligada à termodinâmica, energia livre, termodinâmica, se tem algum físico aí, ou alguém que estudou física no 2º grau gostou, ou alguém que está no 2º grau, que chama ensino médio, hoje em dia, trabalho, né? Então o Freud usa o conceito de trabalho, que tem a ver com... Ele fala da pulsão como uma demanda... Desculpa. Laia, essa é a minha vida. Eu tava presa. É assim que eu me sinto em geral, sabe? Se eu tô aqui tentando falar um negócio, ela fala... Não é assim. Fala do Freud, trabalho termodinâmico. A pulsão, o que é a pulsão? É uma demanda sobre a mente, feita pelo nosso aparelho, sobre a mente, para que algum trabalho seja feito no mundo para satisfazer uma necessidade. Isso é pulsão. A demand upon the mind to perform work. Enfim, estou falando em inglês. O Freud falava isso? É a definição de pulsão. Então, eu acho que você trabalho. falou muito rápido. Alguém entendeu o que ele falou? É uma demanda, o corpo faz uma demanda e tem o afeto, que é Mas peraí, antes de você chegar aí, porque isso é complicado, eu quero chegar num lugar que é um exemplo real. Real. Tô com sede. A gente nasce. Não, a gente nasce. Esse é bom. A gente nasce, o bebezinho lá nasce, Vicente nasceu. Quando o Vicente nasceu, a gente viu, e tem um vídeo, tá? A gente viu o pulmãozinho dele enchendo. Você fala, como assim? A pessoa acabou de nascer, ela já tá tendo que fazer um mega trabalho que é respirar. Quando a gente tá na barriga, a gente não... respirar, lembra, Arnaldo Antunes? Mas tinha que respirar todo dia. Cara, Arnaldo Antunes é gênio, né, cara? Então, todo dia a gente tem que respirar. E isso é um grande trabalho pra gente manter a nossa existência. Só que o bebezinho tá lá e aí ele tem que respirar.
E isso é um super trabalho, né? Que ele tem que fazer, um Trabalho super no esforço. sentido da física, de que para você mover, vamos dizer assim, quem souber de física, fala aí. Tem algumas definições diferentes, mas para você mover uma coisa de A para B, alguma força tem que ser feita para que essa massa se desloque, para que alguma coisa aconteça. Ou seja, uma energia tem que ser aplicada. E aí a gente vai falar sobre esses dois conceitos de trabalho, que eu acho muito legal a gente falar sobre isso nesse vídeo. Isso tem a ver com desgaste. Isso tem a ver com desgaste. Vamos falar. Mas aí, depois disso, o bebezinho tem que mamar. Porque ele precisa se alimentar. Então, num curto espaço de tempo, de, sei lá, 2 horas, em que ele acabou de sair daquele lugar que ele estava quentinho, protegido por aquele útero e tudo aquilo estava acontecendo, e estava tudo muito certo na vida dele, não estava nada de errado, só que de repente, né, tipo, a bolsa estourou, ele teve que sair e tal, não tem muito jeito, a gente tem que sair. Terrível, mas é verdade. No caso do Vicente, ele nem entrou em trabalho de parto. Mas... No caso do Vicente, ele bateu o pé e falou, eu não vou sair não. Ele tava sentado. Ele ficou sentado a gravidez toda e não entrou em trabalho de parto. Eu fui até... A gente ele ou vocês, ou o grupo. Ou o grupo todo inteiro. O grupo todo inteiro. Ninguém entrou em trabalho de parto. Ninguém fez o trabalho de parto. Não. A gente marcou e falou, vamos tirar, porque... A gente já tava esperando ele há 41 semanas e 5 dias. Imagine... Não tinha mais líquido lá dentro. Não tinha mais líquido, então a gente tinha que fazer isso. Mas imagine como eu tava já, ninguém dormia, tava caos. Mas enfim, o bebezinho tem que respirar. Corta o cordão, não tem mais como... Eu cortei o cordão, foi uma cena bem engraçada, porque eu sou muito neurótico, né? E aí me falaram assim, foi a cesariana, né? Porque ele não entrou em trabalho de parto e tal. E aí me falaram assim, você não pode encostar do lado de cá, tá? Porque o lado de cá tá em asepsia. Asepsia. Aí eu fui cortar o cordão, tremendo assim, né? É sobre mim, na verdade, esse momento, tá? Claro, não é sobre o Vicente ou sobre a Flor, é sobre o meu momento de cortar o cordão. Enfim, tô brincando. Mas aí todo mundo entendeu a piada. Tá, aí eu fui cortar o cordão e aí eu encostei um pouquinho no lençol, assim, aí tem no vídeo, é muito engraçado, eu assim, eu encostei ali, eu acho que não pode. Eu encostei ali. Eu, tipo assim, chorando, meu filho, não sei o que. Eu acho que eu encostei ali. E a médica assim, tá tudo bem, Emanuel, tá tudo bem. Bom, e aí depois, nesse curto espaço de tempo que ele tem que respirar, ele tem que mamar. Então ele tem que fazer essas duas funções. Mamar é maior trabalho. Ele tem que mamar, ele tem que pegar aquele bico daquele peito, ele tem que mamar, porque aquele é o jeito que enfim, a natureza inventou da gente conseguir ter algum alimento que entre dentro da gente. É claro que vão ter todos os negócios de leite que você compra na farmácia, mas isso tudo vem depois da tentativa daquele bebezinho mamar. Então primeiro você... Tá citando o livro mesmo, né? Isso aí tudo tá no livro. Tá no livro, amor? Vocês não gostam que tá dentro de mim. Uhum. Então aquilo ali acontece, ele tem que mamar. Você depois pode decidir que não vai mamar, que não conseguiu e tudo isso pode acontecer. Mas naquele momento que você sai lá, a pessoa te entrega aquele bicho, bota ele no seu peito, porque ele tem como chama isso? A sucção é um instinto, é um reflexo. Ele tem um reflexo de fazer. Inclusive, você vê muitos bebês na barriga ainda chupando o dedo ou fazendo o reflexo de sugar. E várias vezes eles engolem água também porque eles estão fazendo isso, sugando, né, dentro do útero. Bom, então ele tem que fazer esse super trabalho para existir. Nesse curtíssimo espaço de tempo. Então a gente já nasce tendo que fazer um trabalho enorme para sobreviver mesmo. E aí essa definição de trabalho que eu acho muito legal, que estava no livro, que eu estava lendo no livro do Emanuel ontem, que é... Então tem esse trabalho que é um esforço que você coloca no mundo para sobreviver mesmo. E tem esse outro trabalho, que é o trabalho capitalista. Tipo assim, inventaram porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que gerar lucro, porque a gente tem que ganhar dinheiro, porque a gente tem que pagar conta, porque a gente tem que ganhar mais dinheiro pra gente poder comprar coisas, pra gente não sei pra quê. Ou pra alguém ganhar mais dinheiro. Ou pra alguém ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, explorando o seu trabalho e assim ou você mesmo mundo. Se explorando, enfim, tem as duas modalidades. Ou você mesmo explorando, tipo, né, a gente aqui que tá usando o YouTube, no caso, o YouTube tá usando a gente, e a gente tá se usando. Mas... É porque isso aqui não é exatamente bom. Isso aqui não é um bom exemplo, mas enfim... Então tem esses dois tipos de trabalho. Mas o trabalho que eu quero falar é o trabalho que a gente tem que fazer pra sobreviver, pra existir, pra ser, né? Pra estar, pra viver. Viver é o trabalho. Então, olha, isso foi bonito que eu falei. Viver é o trabalho. E gera desgaste, que é muito desgaste. Você... acordar todo dia e fazer tudo que você tem que fazer é muito desgaste. Quando eu tô falando fazer tudo que você tem que fazer,
Eu não tô falando de ir pro seu trabalho, pro seu escritório, ou ir pra sua faculdade, estudar e sei lá o quê. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de levantar da cama e falar, vamos lá, mais um dia. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer comigo? Quem que eu vou encontrar? E aí tem uma coisa muito boa que é os relacionamentos. Que é sobre isso que é esse canal. Porque os relacionamentos são um mega trabalho. Na vida da gente. Pra sempre. Pra sempre. Cada relacionamentozinho que a gente tem vai dar trabalho. A nossa família dá trabalho, a nossa amizade, as amizades dão trabalho, os relacionamentos amorosos dão trabalho, os relacionamentos com os filhos dão trabalho. E você parece que nunca pode relaxar nesse trabalho. Porque quando você relaxa nesse trabalho, a coisa desanda. Você quer falar uma coisa? Eu falei pra caramba, assim, porque esse assunto me movimentou muito esses dias. Foi engraçado que você estava lendo ontem, foi a primeira vez que você falou, não, isso aqui não faz sentido, no livro. Achei que ela discordou da definição de trabalho. Tem isso aí do negócio do trabalho, eu concordo. Eu fiquei pensando de uma coisa para tentar aliviar um pouco. Extremamente eu nunca sou eu que faço essa função, ou quase nunca. Mas trabalho é esforço, né? É desgaste, porque nesse processo você vai gastando, concretamente gastando o corpo, né? Tem um gasto, né? Tem um gasto biológico que vai acontecer, que você sabe onde chega. Mas aí nesse processo tem duas máquinas que são assim, uma mais geral e outra... Bom, tem várias máquinas, ou vários sistemas, ou vários dispositivos que fazem esse trabalho acontecer, né? Porque falando assim a vida parece uma grande merda, mas que são um lado que eles se relacionam, mas uma grande coisa que é o prazer, satisfação. Então pensando no conceito da pulsão do Freud, ligado a uma ideia mais moderna que é de homeostase, que é as nossas zonas de equilíbrio das nossas necessidades todas. A cada vez que você faz um trabalho e ele resulta bem, quer dizer, você consegue o que você precisava, você tem um retorno de prazer, de satisfação. Então tinha uma tensão sendo elevada, estava ruim, e aí você tem um retorno de satisfação. Então é um trabalho de prazer nesse sentido, é um trabalho de prazer constantemente. Claro que você pode não conseguir satisfazer o que você quer, mas a cada vez que você consegue satisfazer, você tem prazer de retorno. Fala sobre, eu acho legal o conceito de homeostase e de alostase. Para quem acompanha lá meu canal, eu falo disso todos os vídeos. E o pessoal do canal dele já sabe. Não, mas é bem fácil, na verdade. Às vezes fica confuso, mas é na verdade bem fácil. Quer que eu explique? Pode explicar. Não, pode explicar, boa. Se você não, entendeu, é muito fácil, olha só, é muito simples. Porque a gente tem várias necessidades, tá? E é muito simples entender as necessidades. Necessidades são assim, tipo, a necessidade de buscar, quer dizer, de ir atrás das coisas. Calma, antes a gente tem necessidades que são fisiológicas básicas, tipo dormir, respirar, comer, ir no banheiro, fazer xixi e tal. Todas essas coisas são fisiológicas mais básicas, que tem uma série de regulações autônomas. Elas vão rolando assim, a gente nem percebe em geral. Mas talvez a gente possa começar por elas, que elas são mais fáceis. Tipo assim, você tá isso tudo é trabalho, sede. tá? Tudo isso tem a ver com trabalho. Então você tá com sede, tô com sede aqui. Beleza, senti sede, né? Quer dizer, meu corpo tem que manter um certo grau de hidratação, de equilíbrio entre sais e água, né? Tá. Isso é homeostase. É uma zona de equilíbrio de... Equilíbrio é homeostase. A homeostase são as zonas de equilíbrio. Então a gente tem zilhares. Uma delas é a hidratação, né? Tá ligado à hidratação. Aí quando você começa a baixar essa hidratação demais, você começa a desviar da homeostase. Aí o que acontece com você? Você sente sede. É por isso que esses aplicativos de tome água são coisas muito estúpidas. Eu tenho sempre essa briga em casa. Tem que tomar água. Não, você vai sentir sede. Tem um mecanismo mais antigo que chama sede. A sede é o afeto, é a afetação do desvio homeostático. Quando você sente sede, você tem que fazer um trabalho no mundo para satisfazer, para matar a sua sede. Esse trabalho no mundo é a alostase. Então, a homeostase é a zona que desvia, e aí você faz um trabalho que é a alostase para satisfazer. Tipo, eu tô com sede aqui, tem a geladeira ali, ou a água aqui, por exemplo. Ó o trabalho, presta atenção, já tô fazendo, né? Mas ó o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalho. Nominal, patrocínio. Trabalho. Aí eu posso tomar essa água aqui e tal. Então eu fiz um trabalho para satisfazer minha sede, matar minha sede. E quando você mata a sua sede, isso te gera prazer. Você se satisfaz. Nada é mais gostoso do que tomar água quando você tá com muita sede. É incrível que quando você tá com sede não adianta comer.
né? Isso tem a ver com a compulsão depois, lá na frente. Mas quando você está com Não sejam... complica o que você está Tá, explicando mas... um negócio aqui. Não vai para outro lugar. Quando você tá... Fala direito comigo, gente. Não vai para outro lugar. Desculpa, porque você... Funciona assim. Você vai, então vai. Então aí você matou a sede, aí você tem satisfação. Essas são as necessidades básicas, todas fisiológicas que a gente tem. Tipo, muita vontade de fazer xixi, fiz xixi, né? Sono, que gostoso dormir. Enfim, é fácil de entender porque você sente isso o tempo inteiro na sua vida. Isso vai se regulando de maneira autônoma, tipo assim, fome, né? Você só sente fome quando não tem mais o que quebrar, glicogênio no fígado e tal, os bagulhos lá, você fala, cara, vai comer, cara, tá tudo errado. Aí você precisa comer, você sente fome, quando você come, satisfaz. Então você desviou a homeostase, retornou, e você fez um trabalho alostase, para retornar à zona. Essas são as necessidades fisiológicas mais básicas. E aí a gente humano, não só os mamíferos todos, tem um outro tipo de necessidade, que são necessidades que a gente chama de emocionais. Quando eu digo a gente, é o pessoal da neurociência afetiva e o pessoal da neuropsicanálise, que é o negócio com que eu trabalho. Você tem as necessidades emocionais. O que são necessidades emocionais? Ao contrário das fisiológicas básicas, são aquelas que têm por objeto de satisfação outros sujeitos. Então, ao invés de tomar água, que assim, a Minalba não me diz não, a Minalba não me diz cansei de você, vou embora daqui, em princípio, se eu tiver dinheiro para comprar a Minalba, porque aí entra no outro assunto do outro trabalho. As necessidades emocionais dependem do outro ou da outra, no caso. Então, quero transar. Não. E aí eu falo, mas peraí e tal. E aí eu tenho que negociar, fazer um outro trabalho de negociação. Aí é um outro conceito de trabalho ainda. Mas, então, as necessidades... Não, é o mesmo conceito de trabalho. Tá dentro da alostase. Tá dentro do campo da alostase, tá, verdade. Porque você quer... alguma coisa você vai ter que fazer. Alguma coisa você vai ter que fazer. Mas é porque o trabalho da relação, aqui a gente já está entrando num... Mas tudo isso é alostase. E aí, então, essas necessidades que a gente trata com o outro, né? Então, o cara que criou esse negócio, essa classificação, fala de 7 necessidades, que é o Panksepp. Quem me vê falando, fala do Panksepp todo dia. E aí, então, são 7. Bom, beleza. Então, 7, tal, maravilha. E aí então, cada vez que você consegue satisfazer um bagulho, você tem um retorno de satisfação. Então, você transa, o que acontece? Se tudo foi bem, você goza. O retorno de satisfação da necessidade do lust, que ele chama, necessidade de gozar, eu chamo de necessidade de gozar, não tem tradução em português porque não é traduzido nada disso, mas é o orgasmo. E aí você, pronto, beleza. E depois disso está satisfeito. Mas eu quero falar sobre uma necessidade que é muito importante, que é a nossa... necessidade de buscar, você vai falar. Não, de ser amado. Tá. Mas aí então, o prazer é um lance muito importante para isso tudo. Porque confere algum sentido para a busca. Para o trabalho. E aí uma das necessidades dessas 7, que é específica e diferente de todas as outras, é a necessidade de buscar. Essa é a mais complicada de entender, na minha opinião. Porque ela é, ao contrário das outras todas, ela é proativa. E ela está ligada à dopamina. Todo mundo fala de dopamina hoje em dia, né? Esse negócio motivacional assim, da dopamina, do impulso. Mas então, a dopamina, que é a necessidade de buscar, que está ligada muitas vezes a outros objetos, mas pode estar ligada a qualquer coisa, tipo a buscar água, a dopamina e o buscar, e a necessidade de buscar, ela traz um prazer em si. Então, o próprio trabalho da busca, o trabalho de buscar, pode ser um trabalho... É muito fácil de explicar, na verdade. É o ratinho na rodinha. Mas o ratinho na rodinha é um péssimo exemplo do buscar. Por quê? Porque ele nunca chega. Não, mas ele é um rato, ele não quer chegar. Mas a gente também... Não, estou explicando sério, amor. Porque assim, assim, o ratinho quer chegar a algum lugar, ele quer satisfazer alguma coisa, tipo comida. Quando você começa a dar dopamina para ele para de comer e só vai atrás da dopamina. Então vira vício. É a gente com celular, né? Mas é porque o buscar, ele cumpre uma função em todas as buscas. De tudo. De sexo, de amor, sim, ele tem. De água, ele é como a necessidade de ser amado, de certa forma. Não, é totalmente diferente. Não, mas que tá em todos os lugares também, não? Não, pra mim a necessidade... A gente tá complicando pro pessoal, mas o buscar, pra você buscar qualquer coisa que você esteja precisando, precisa fazer o trabalho... Tanto nas necessidades fisiológicas quanto nas você vai precisar desse motor de dopamina. Tipo, vou lá. É por isso que o que a gente vive hoje em dia é um grande problema, porque a nossa dopamina está sendo aplicada em coisas que não demandam nosso trabalho, que são impactos e que estimulam... não geram prazer.
que geram algum prazer da dopamina, mas que não geram o deslocamento em si, o trabalho em si e o retorno que ela estaria buscando, tipo o amor, né? Tipo o sexo. Não geram. Geram uma roda dopaminérgica sem o retorno das outras necessidades. Na verdade, aí a gente entrou agora num negócio muito complicado, porque na verdade, se você pensar, as redes sociais são o ratinho o ratinho lá, porque ele não chega em lugar nenhum. Então, na verdade, você fica ali, você por algum momento tem algum tipo de prazer, porque aí tem a ver com a dominância. E a gente complicou muito agora. Complicou esse vídeo. Fala logo quais são fala quais são as 7 necessidades emocionais. Tá. Vou deixar o buscar por último porque ela é diferente, né? Mas então, necessidade de fugir, necessidade de brigar. Essas são fáceis, né? Medo e raiva. Necessidade de fugir, necessidade de brigar. Necessidade de gozar, também é fácil. E aí tem uma dupla que se junta, que é a necessidade de cuidar e de ser cuidado, que eu chamo de ser amado. Necessidade de cuidar. E essas duas juntas, necessidade de cuidar, formam um vínculo, o campo do vínculo. E aí tem a necessidade de dominância, que é tipo ser melhor que o outro, ser maior que o outro, que é a base do nosso sistema capitalista. E tem o buscar, necessidade de buscar, que aí ela é mais complexa, mais geral, porque ela se associa a todas as outras dependem dela. Tá, se vocês se interessarem, coloquem aí embaixo, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre isso. Quer dizer, a gente, no caso, mais o Manuel do que eu vou mas só tem milhares de vídeos lá coisas. no meu canal falando sobre isso, não tem precisa milhares, fazer mas aqui, eu posso falar porque eu explico melhor. Porque você é muito complicado as coisas que você fala. Tá, mas aí volta pro negócio que você queria falar. Não, aí o que eu queria falar? Eu queria falar sobre o trabalho, então, relacionado à necessidade de ser amado. Por quê? Que eu acho. E aí eu vou chegar na pessoa que eu vou ajudar hoje, eu vou ajudar você que me mandou aquele e-mail. Se você não estiver vendo esse vídeo, você veja o vídeo. Por quê? A pessoa tem que fazer um trabalho para satisfazer a sua necessidade de ser amado. Todos nós estamos em déficit de amor. Olha que terrível. Todos nós. Todos estamos cagados. Começamos daí, já começamos bem. Se você já tá sabendo que você tá em déficit de amor, que você tá cagado, que você precisa que alguém te ame, que alguém te olhe. Alguém vai dizer, não, eu tô muito tranquilo e tal. Não, você não tá. Isso é mentira, não mente pra você. Não mente pra você. Calma. É porque isso pode querer dizer várias coisas. Não quer dizer que você precisa namorar. Não quer dizer. Amor é um conceito geral. Amor é um conceito geral. muito abrangente. Amor significa que alguém... Estar perto do outro, vínculo, que alguém cuide de você, olhe pra você, converse com você. Aí você vai falar, mas eu odeio as pessoas e tal. Não, você tem uma relação refratária com as pessoas. Não quer dizer que você não precisa de amor, mas isso é outro assunto. Só que esse negócio da necessidade de ser amado, né? Essa necessidade nossa que a gente tem aqui com a gente, todos nós, todos os mamíferos, a gente precisa fazer um trabalho com o outro para que o outro que também tem necessidade de ser amado, que também tá querendo ter uma relação, querendo ter alguém, querendo conversar com alguém, também carente de alguma coisa, você tem que fazer um trabalho para chegar perto desse outro. Ou você tem que fazer um trabalho para manter esse outro perto de você. E esse trabalho dá muito trabalho. Esse trabalho é um negócio assim, que talvez seja o maior trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida. Por quê? Nada faz sentido, eu falando agora cafona. Nada faz sentido na nossa vida. Você pode ser rico, milionário, ter vários carros, Neymar, gente. Neymar traiu a menina. Que ia chegar no Neymar. Eu não aguento esse Neymar. Eu não aguento esse Neymar. Esse Neymar, ele me dá muita pena desse menino, porque ele acha que é isso, que ele vai ter todos os carros, todas as casas, sei lá o quê. Tem lá a menina namorando a menina, sei lá, se casou com a menina grávida, ele vai e trai a menina. Aí todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que ele trai a menina. E ele tem que ir no Instagram, que é tipo talvez a rede social mais terrível, mais mentirosa, mais horrenda que existe, pra pedir desculpa em público. Ele tá até fazendo um trabalho. Até achei que ele fez um trabalho. Mas é um trabalho muito mesquinho. Muita ninharia de trabalho, né? Que ele tá fazendo aí pra ver se ele reverte o quadro dele, que tá péssimo. Eu, se fosse essa moça, falaria, querido, uma mesadinha só de 100 milhões por mês e a gente resolve isso aí. Então, pode falar isso que eu falei? Eu acho que pode, amor. Mas quem é a pessoa que você tá querendo ajudar? Mas então, aí esse trabalho todo. E aí eu queria falar, esse trabalho que a gente tem que fazer, eu sou confusa, né, também. Não, eu sou confuso. Esse trabalho todo que a gente tem que fazer pra manter os nossos afetos, os nossos amores, as nossas pessoas, né? Então você tem que tentar lidar com a sua mãe.
É terrível. Às vezes você quer matar a sua mãe. Nem sempre você tem que lidar com a sua mãe. Não, nem sempre. Às vezes tem um você... limite, né? tem um limite. Tem mães péssimas que você não tem que tentar. Mas você tenta. Você tenta fazer um trabalho de ouvir, cuidar, olhar, falar, caramba, ficar culpado porque, pô, a sua mãe fez tanto por você. Afinal, ela tava lá quando você respirou pela primeira vez e teve que fazer o trabalho de respirar. Então, você tenta. Você tem que, né? Você tenta ouvir o seu namorado, cuidar dele, ou sua namorada, enfim... E você tenta, você fica lá, você fica fazendo esse trabalho de estar na relação, que é um trabalho. Ou o seu irmão, ou a sua irmã, ou o seu pai, ou o seu avô, ou seus amigos. Você senta no bar com seu amigo e você tenta escutar ele, você não se interessa por aquele assunto, você fala, ai meu Deus, será que eu preciso disso? Ou mesmo que não seja sobre isso, você tenta criar algum tipo de assunto em comum com esse amigo. Né, que seja futebol, que seja sei lá o quê, que seja a novela, que seja um livro que vocês leram... Tudo isso é trabalho para estar junto do outro, para ter encontros com o outro. E isso é difícil pra caramba. Então, eu vou ler aqui a pergunta do meu amigo, que me mandou uma pergunta. Eu não vou achar, obviamente, porque eu sou dessas. Mas eu fiz uma flag. Olha aqui. Daniel José. Você perguntou se podia falar o nome dele no vídeo? Não, mas ele falou, meu nome é Daniel, tenho 26 anos. Não sei, mas você pergunta... Enfim. Eu acho que se ele mandou tudo isso, será que ele esqueceu que a gente lê as perguntas? Não, eu tinha esquecido, por exemplo. Vai, lê a questão dele. Bom. Oi, Flor e Manu, tudo bem? Você vai ler o e-mail inteiro dele? São 15 laudas dessa pessoa. Não são. Vai. Primeiro, gostaria de falar que sou muito fã de vocês e do canal. Muito obrigada, vocês já me ajudaram e continuam me ajudando com os vídeos. Meu nome é Daniel, tenho 26 anos, moro na zona norte do Rio de Janeiro. Faço matemática na UERJ e daqui a um ano já espero me formar. Escreveu também. Também trabalho como monitor de matemática numa escola da Zona Sul. Achei, Daniel, você maravilhoso. Quero começar falando por aí, que você é um grande partido, entendeu? Estuda matemática, monitor, não é UERJ, sim, maravilhoso, 26 anos, tá aí. Pra quem quiser depois, inclusive, Daniel, se aparecer aqui, porque Daniel está solteiro. Toda a questão é essa. Envio essa mensagem pra vocês como uma forma que foi. Nada, vai aí. Tô aqui também criando meu pequeno Tinder, meu pequeno Grindr, meu pequeno, como é que é o nome? Bumble. Não sei o nome dessas coisas. Criando seu inner circle. Meu inner circle aqui. Envio essa mensagem para vocês como uma forma de desabafo e um pouco desesperado também. Em dezembro do ano passado, terminei um namoro de 1 ano com um rapaz que ainda gosto muito. Meu primeiro namoro, diga-se de passagem. Ele terminou comigo e disse que não estava me fazendo bem e também já não estava muito feliz no relacionamento. Fiquei muito mal, continuo até hoje. A partir daí, minha autoestima diminuiu muito, me acho feio, emagreci bastante e não me reconheço mais como pessoa. Faço terapia há um tempo, sinto que me ajuda um pouco, mas mesmo assim não consigo mais sair dessa fossa que pensei que depois de 6 meses já passaria. Parece que foi ontem que terminamos. Tento focar no meu trabalho, nos estudos, mas o final de semana é sempre um momento de muita angústia aqui. Aí trabalho no sentido de trabalho. De trabalho que gera, né, algum tipo de verba pra você. Tento focar no meu trabalho, nos estudos, mas fim de semana é um momento que me angustia muito. Estou bloqueado nas redes sociais e não nos falamos mais, mas sempre dou um jeito de ver como está e se está bem. E tá sempre bem, curtindo a vida, sendo feliz, namorando, ficando com outras pessoas. Peguei um certo ódio e ranço dos amigos dele. Até os tirei do meu Instagram para não ficar vendo as postagens felizes que fazem juntos. Queria não sentir mais nada, seguir minha vida e ficar feliz como ele está. Estou me esforçando muito, mas sempre tenho recaídas e me pergunto se vale a pena viver essa vida. Estou cansado de ser assim. Obrigada, desculpa pelo texto, Daniel. Você quer falar alguma coisa pro Daniel? Posso falar. Daniel, então, vamos lá por partes. Primeiro, você não sabe se ele tá feliz de verdade, tá? O que você vê as postagens não quer dizer nada. O Instagram não é vida real, pelo amor de Deus. É. Vamos aprender que a pessoa, quando tá postando que tá feliz, é porque geralmente ela tá na merda. Não, também não é assim. Maria Flor trabalha sempre com... enfim. Mas... Eu gosto de pensar assim. O que eu sempre digo para as pessoas? O luto, ele não demora o tempo que você gostaria que ele durasse, que ele demorasse, entendeu? O luto é um processo... O que é o luto, aliás, rapidamente? Das necessidades todas. O vínculo se forma lá, né? No campo amoroso.
E aí, luto, vínculo, não só relação, tipo assim, né, de amor, namoro. Geral. Tem, quando você fica perto, tem uma descarga de um negócio positivo em você que se chama mu-opioide, aí é gostoso ficar perto. Quando você vai para longe, você tem uma descarga de um negócio que chama kappa-opioide, dói. Dói mesmo, né? Tá. Aí quando dói, o modelo mais clássico disso é o pânico. Tal. E aí... Eu não tô esperando ninguém. Mas eu vou ter... Bom... Depois que você se separa, eu vou ter que ir lá ver. Não, eu vou lá, fica falando aí. Depois que você se separa, isso que é o pânico, a angústia muito intensa, aguda, dessa fase aguda, você entra num processo de luto ou depressão, vamos dizer assim, né? Que tá muito ligado à depressão. Nesse período aí, isso pode acontecer de muitos jeitos. Tem as fases que não acontecem na ordem que dizem que acontece, é muito diferente. Elas têm ondas, idas e vindas e tal, mas você vai elaborar a sua desconexão com esse objeto de satisfação dessa necessidade, né? Da necessidade de ser amado. Então, esse processo... Amor? Esse processo é um processo de desconectar, de fazer o luto deste objeto como objeto de satisfação, como a água era aqui o meu objeto de satisfação, dessa sua necessidade. Esse processo não é você que escolhe fazer da maneira que você escolhe fazer, não é assim, não é você que produz esse processo, né? Esse processo tem o tempo dele, até você poder ficar triste, poder, né, chorar, e tem que poder chorar, se quiser chorar, e ficar com raiva e tal, ficar com ranço, ficar com sei lá o que, tudo isso que você vai construindo aí, até você poder falar, bom, eu vivi isso, faz parte da minha história, vou guardar isso aqui, esse trocinho comigo, e vou seguir adiante para fazer outras conexões com a minha necessidade de ser amado, que continua lá, que agora está num desvio, né? Está num desvio homeostático, gerando desprazer. Era o correio. Tá num momento de desvio de homeostase. Você não consegue fazer o trabalho que você deveria fazer alostático, porque o objeto desse trabalho seria ele, mas ele não é mais um objeto acessível, então a alostase fica comprometida. E aí você vai precisar gastar isso para poder... achar um outro objeto possível de satisfação dessa mesma necessidade e poder fazer um trabalho em relação a outro objeto. Quando eu digo um outro objeto, não quero dizer um outro namorado necessariamente. Eu quero dizer algum outro objeto de vínculo, de vinculação, de conexão. Então, um amigo. Pode ser milhares de coisas, mas isso leva tempo. É um tempo que a gente não opera, não escolhe. Mas o fato é que, posso te dizer assim, o luto acontece, né? Olhar para ele, deixar doer, deixar conversar sobre, elaborar as questões, entender o que esse luto também traz das suas outras questões, do seu sistema de vínculo anteriores, assim, da sua relação com as suas figuras parentais, tal, porque sempre tem um eco aí de alguma forma. Entender tudo isso o máximo possível. Mas o luto uma hora acontece, só que ele não acontece em 6 meses. Ele às vezes leva anos, enfim, às vezes ele leva mais tempo, ele leva mais tempo do que a gente gostaria e não o tempo que a gente gostaria. Então, é o tempo até você poder achar um outro objeto de satisfação de uma outra forma dessa sua necessidade em desvio, entendeu? Mas dói mesmo, é porque a gente não entende que a vida dói, né? Então tem o trabalho, tem a satisfação e quando não tem satisfação tem dor. Tem desprazer. Então, se tem prazer na satisfação, no encontro e tal, nas recaídas, né? A recaída é recolocar o objeto como um objeto possível de satisfação daquela necessidade. Então, você recoloca ele lá, você fala, vou tentar de novo, vou olhar de novo, vou refazer uma conexão. Por isso que a gente continua lá. São as tentativas de recolocação. Mas, quando isso não acontece, tem um desprazer. E o desprazer é dor, né? É desconforto, é sofrimento, dê uma palavra que você quiser usar. E essa dor está ligada a isso aí que a gente chama de essa dor específica, a dor do amor, né? Que é uma dor no peito, uma impressão que pode chegar até a impressão de que a sua vida em si não faz sentido porque você começa a produzir explicações para aquilo que tem a ver com a sua própria inadequação. E aí é uma outra situação, aí tem as tonalidades todas disso. Você é muito bom, amor. Você é muito bom. Mas o que eu queria dizer pra você não é nada disso. Eu queria dizer pra você o seguinte. Eu acho que você tem que olhar esse 1 ano de relacionamento que você teve e pensar se você fez o trabalho pra esse relacionamento ser maneiro pra vocês Que horror, dois. amor. Você vai dizer que ele não fez o trabalho? Não, eu vou dizer que ele fez o trabalho. Ah, tá. Tudo bem. Bom, enfim. Mas olha lá, hein? Porque será que eu fiz? Será que eu não fiz? Pessoas... Não, você fez o trabalho. Porque você, pelo que a gente tá vendo, você tava interessado em fazer esse trabalho.
Porque quando a gente desiste de uma relação, ou quando a gente fala assim, ai, desculpa, sabe por que eu tô um pouco infeliz nesse relacionamento? Eu vou buscar um outro objeto pra ver se esse outro objeto vai satisfazer melhor as minhas necessidades do que você. Que é isso, né? Quando a gente separa de alguém, a gente pensa assim, tô cansado desse objeto, vou pensar se tem um outro objeto aqui Não, pra... esse objeto não esteja mais satisfazendo por alguma razão, né? Talvez, mas é que eu acho que nas relações, esses objetos, o mesmo objeto pode te satisfazer não satisfazer mais e satisfazer de novo e isso varia muito. Isso sobe, desce e é um negócio que você não sabe explicar. Isso tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com a vida em si, né? Que é muito, que é dinâmica. Coisas acontecem na sua vida. Você se desinteressa daquela pessoa e de repente você se interessa por aquela pessoa e de repente você refaz o pacto com aquela pessoa e de repente você rompe o pacto com aquela pessoa e se afasta e de repente se aproxima. Então, eu acho que quando você opta por ter uma relação com alguém, você, né, um ano, sei lá, não é pouca coisa, eu acho, você tem que, antes de falar, eu não quero mais isso aqui, se fazer o trabalho pra tentar estar ali. Pra tentar entender o que é que não tá mais satisfazendo. Por que não tá mais satisfazendo? O que aconteceu que não tá satisfazendo? Eu não sei como foi o rompimento de vocês, mas eu acho que existe esse... Pelo que você falou, parece que você tava ali disponível pra fazer esse trabalho. E parece que você fez esse trabalho de estar junto, de cuidar, de ouvir, de estar ali naquele relacionamento durante um ano. E talvez essa pessoa não queira mais fazer esse trabalho. Obviamente ele não quer, porque ele saiu dali. Ele falou, não, eu não quero mais. E isso é importante dizer. O querer dele, o desejo dele, ou a falta de desejo dele, ou a desconexão, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com você ser bonito, ou feio, ou isso, ou aquilo. Eu sei que a gente se sente mal, né? Quando alguém rejeita a gente. A rejeição é muito puxado, assim, é muito ruim, né, ser rejeitado. E eu acho que acaba que a gente pensa mesmo, caramba, será que eu tô, tipo, feio? Será que eu não me cuidei? Será que eu tô comendo muito chocolate? Ou será que eu tô, sei lá como? Será que aquele corte de cabelo que eu fiz não ficou tão maneiro? Ou outras coisas que não tem a ver com a aparência, né? Ou coisas que... Porque ele falou feio. Não, então. eu sei, mas tô só pensando que... você nessa hora, você vai buscar a explicação que esteja ligada à sua explicação original do porquê que você não é amado como você deveria. E aí cada um faz a sua. Eu falo demais, eu falo de menos, eu sou tímido demais, eu sou besta demais, eu sou burro demais, eu sou chato demais, eu sou gordo demais, eu sou magro demais, eu sou... E aí você vai fazer a sua explicação. Via de regra, o outro não ficou com você por conta de alguma montagem do desejo dele, que não tem nada a ver com você. Ele nem estava te vendo. Em geral, a gente não vê o outro, né? A gente vê uma montagem, uma remontagem do nosso desejo no outro. Enfim. A gente vai ter que fazer um recap desse negócio da remontagem do nosso desejo no outro, no próximo vídeo. Então, é duro, mas não tem a ver com você. Tem a ver com você não caber mais como tela de projeção pro desejo do outro. Isso é do outro, né? Claro que você é uma superfície para isso. A gente eu sou a superfície da flor, nesse sentido de montagem do desejo dela, que, como ela muito bem disse, na minha opinião, oscila o tempo todo. A necessidade de ser amado e de se sentir amado, de poder amar e tal, isso não é uma coisa que está ali. Ela tem uma tônica, ela tem um desenho, ela vai e volta. E às vezes a gente não tem paciência para lidar com isso. Então, enfim, não tem a ver com a idade, né? O cansaço. Tem a ver com o cansaço do vídeo passado. Mas eu acho que aí tem que ter uma escolha por esse trabalho. Fazer esse trabalho de ficar. De fazer esse relacionamento ir para algum outro lugar, ou encontrar um outro caminho, ou tentar olhar o outro mesmo, e não só a sua projeção daquilo que o outro é e de como monta o seu desejo, né? Tentar olhar o outro, falar o outro, cara, tem... Só para falar rapidinho o que é desejo, né? No sentido Desejo é um conceito que é muito geral, você pode usar de vários jeitos, mas o desejo pro Freud... e para a psicanálise em geral, a partir daí, mas o desejo é a vontade de retorno para um traço de satisfação de uma necessidade. Então você teve um desvio homeostático, você achou a água. Então você constitui uma memória de que a água satisfaz sua sede. Então quando eu sinto sede da próxima vez, penso água na cozinha e tal e tal. Esse é o objeto de desejo.
muito simplesmente dizendo. Só que os nossos objetos de desejo das nossas necessidades emocionais são constituídos na infância e as respostas para eles são automatizadas de maneiras diversas. Então, quando você sente o desvio homeostático da necessidade de ser amado, por exemplo, você constitui objetos de desejo que tem a ver com remontagens, com reedições. E aí isso acontece em função do aprendizado de cada um desse troço, né? Que não tem a ver com você. Assim, não às é vezes, muito louco isso? Às vezes você cabe, às vezes você não cabe. Eu tô falando de um jeito bem objetivo, na verdade, né? Não é nada místico. Assim, não, bem é bem objetivo. E se você pensa bem sobre isso, faz muito sentido, faz muito sentido e você vê. E aí é aquele negócio que a gente já falou aqui também nesse canal várias vezes, que é, por que eu sempre, como é que é, escolho o cara... O dedo podre, né? Não é que você tem o dedo podre, é porque... Quantos vídeos chamados dedo podre a gente já fez nesse canal? Por que a gente volta e acaba repetindo um certo formato de relação, ou uma pessoa, eu namoro uma pessoa muito parecida com a outra pessoa, né? É uma remontagem do desejo. Uma remontagem do desejo. Mas não é que você quer se fazer mal, é que o seu aprendizado te leva para aquele mesmo objeto. Não é de propósito, né? Não é autossabotagem. Não é autossabotagem. Bom, mas eu só queria dizer senhora, esse vídeo tem quanto? que 2 horas? 2 horas, mas só queria dizer que eu acho, pelo que você escreveu, tem que pegar as crianças já, que você fez o trabalho. E talvez esse cara ele não quis fazer esse trabalho junto com você. Ou ele fez por um tempo e parou de fazer depois. Não, ele não quis, eu não gostei dele. Já achei ele chato, que ele fica postando coisa, que ele tá muito bem, tá muito legal e tal. Achei ele... Não gostei dele. Achei ele babaca. Não achei. Desculpa, no texto achei. Então, eu sou assim mesmo, eu julgo as pessoas, desculpa. Aí, então, o que eu acho? Eu acho que você tem que fazer a Marília Mendonça. O que é? Eu pensei numa piada péssima. Mas enfim, o que é fazer a Marília Mendonça? Fazer a Marília Mendonça é tipo deixar pra lá, entendeu? Ouve Marília Mendonça. Marília Mendonça, aquela música dela que eu esqueci agora. Que é tipo, supera! De mulher pra mulher, supera! Eu adoro a Marília Mendonça. Conhecer Marisa, não é? Hã? Supera! Eu acho que você tem que ouvir a Marília Mendonça, porque a Marília Mendonça sabe fazer música de negócio de término, de namoro. Você ouve bastante. Isso é uma dica boa que eu tô te dando. Ouve muito Marília Mendonça. Chora. Você acaba mesmo. Fala, vou chorar. Depois você supera. Supera porque você deu o que você podia dar. Mas se você não superar também, tudo bem, porque nem sempre a Marília Mendonça resolve todos os processos de luto, né? Talvez tenha coisas mais complicadas e mais longas um pouquinho do que a Marília Mendonça. É uma piada tudo isso da Marília Mendonça, do supera e tal. Eu tenho que ser a parte que faz coisas engraçadas. Não, tudo bem, mas isso é uma coisa muito importante pra dizer, falando sério, que é legal a Marília Mendonça, enfim, não conheço a música, mas deve ser ótima. Mas o processo de luto não tem o tempo que a gente gostaria que ele tivesse. Ele tem um outro tempo, que é o tempo da sua reelaboração da sua relação com os seus objetos. Então, vou ser mais razoável aqui. Vou falar que você tem que fazer o trabalho de paciência pra esperar, pra conseguir sair da fossa, como você mesmo colocou. Trabalho do luto. Trabalho do luto. Tenha paciência com você e escute Marília Mendonça. Eu vou botar a música da Marília Mendonça, que é muito boa. Não vai, porque esse vídeo vai cair se você botar. Obrigado, gente. Até semana que vem. Eu espero que a gente consiga fazer um vídeo mais curto, porque a gente tem que pegar a criança. Não, porque eu acho que, olha só, agora a gente tem que fazer vídeos longos, a gente tem que falar coisas que a gente quer falar. Porque também fica esse negócio... Tá, sem razão. Entendeu? Eu sou muito uptight, assim, né? Você é muito uptight, rígido, entendeu? Você tem que fazer o trabalho de ser flexível. Meu vídeo, o último vídeo do canal é sobre isso. Flexibilidade. É? Mentira. Chama a mais importante habilidade humana. Mas, então, gente, façam o trabalho, não o trabalho que dá dinheiro só. Esse trabalho a gente tem que fazer porque a gente tá nessa merda desse sistema capitalista e vai ter que pagar conta, o que vai fazer também? Tem que fazer isso. Um saco. Mas não viva pensando nesse trabalho. Viva pensando no trabalho que você tem que fazer pra ter prazer nas coisas. Se você fizer direito, você vai ter prazer. Se você fizer direito esse trabalho de existir, você vai ter prazer. Não sempre. Às vezes você vai ter dor e luto, assim como o Daniel. Mas o luto e a dor também fazem a gente descobrir coisas sobre a gente, como a gente também já falou várias vezes nesse canal. Eu tô tão repetitiva nesse canal. Então é isso. Até domingo que vem. Beijo, gente. Tchau, gente.